Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que vocês irão assistir esse vídeo. Hoje, pela manhã, estou gravando agora de manhã, está um dia muito lindo, sol maravilhoso, só tá frio, né, gente? Bem fresquinho, bem frio mesmo, né? A gente está esperando que a temperatura baixe mais, pelo que estão dizendo por aí. Mas vamos que vamos, né? Vamos esperando. Eu espero que vocês estejam todos bem, tenham passado uma Páscoa muito abençoada e convidando vocês para se inscreverem aqui no meu canal. Vem comigo que eu conto. Eu prometi que viria, né? De 15 em 15 dias. Eu não sei se faz 15 dias que eu apareci por aqui, mas eu estou contando assim mais ou menos de 15 em 15 dias. E eu começando esse vídeo hoje pela manhã, eu gostaria em primeiro lugar de agradecer os novos inscritos. O Mano Vinícius, muito obrigada. E ao colega da Academia dos Escritores do Litoral Norte, nosso vice-presidente, Neri. Muito obrigada pela inscrição de vocês que está me ajudando no canal. Espero então que quem não é inscrito se inscreva, curta o vídeo e comente e compartilhe se vocês acharem que devem compartilhar. Eu espero que aumente o número de inscritos, né? Eu sempre peço aumentar o número de inscritos do canal para me motivar um pouco mais, para eu vir continuar a gravar, a contar causos, a contar histórias, como eu tenho feito aqui. Contar histórias, que eu digo, histórias reflexivas, né, gente? Assim, que traga a fazer com que a gente pense, reflita, por mais que a gente esteja calma, tranquila. Então, é bom refletir, pensar sobre os nossos atos, o que se faz, o que não se faz, se a gente está de bem com a gente mesmo, né? E eu trouxe hoje uma história muito antiga. Vocês vão ver que ela é antiga pelos valores que vai ser dado na história, que eu não vou dizer agora, eu vou contar na história, né? Às vezes a gente pensa, a gente olha para o outro e pensa assim, bah, aquele é um coitado, é um miserável, não tem nada, tá vestindo uns trapos. E não, aquele trapo não é trapo, de repente é o que ele tinha para botar de melhor. E nem era trapo, não era rasgado, era de repente uma roupa antiga, uma roupa que ele usava em casa no dia a dia. E ele foi ali no mercado e acharam que ele era um coitado que não tinha dinheiro. Ou tinha pouco e estava contando com aquilo ali para contar. Então, sem muitas delongas, vai a história, que é uma grande lição de vida, gente. É a história do menino e de um sorvete. Era uma vez, há muito tempo atrás, tinha um menino humilde, pobre, pode-se dizer, né? Ia passando pela rua e viu uma sorveteria. Olhou aquela sorveteria e encheu a boquinha d'água, um menino dos 10, 12 anos, e pensou assim, como que eu posso comprar um sorvete se eu tenho tão pouco dinheiro no meu bolso? Mas mesmo assim, ele entrou na sorveteria. Sentou, primeiro olhou aqueles sorvetes todos, sentou, e veio o garçonete atendê-lo. Ele, muito humilde, esperando a garçonete chegou e perguntou para ele, o que era para ti? Ele perguntou para a garçonete assim, quanto é que sai aquele sorvete grande? Deve ser aquele sundae, né? Grandão, bonito. Aí ela disse, 50 centavos. Mas ela já não, ela, quando olhou para o menino, ela já foi atendê-lo sem muita vontade. 50 centavos. Aí ele puxou as moedinhas do bolso, contou as moedinhas, pensou, mas se eu dar 50 centavos, eu vou ficar sem dinheiro. Aí ele perguntou novamente para ela assim, e aquele outro menor,
o mais simples quanto é que é. Ela disse, já irritada, porque a fila já estava grande para ela atender, ela estava sozinha. Ela disse, sai 35 centavos. Aí o menino pegou os 35 centavos do bolso, deu para ela foi, trouxe sorvete, ele saboreou aquele sorvete deliciosamente, olhou para todas as mesas estavam com a família e tomando o seu sorvetão, né? E ele saboreou aquele sorvete com o maior prazer do mundo. Era o que ele podia comer, era só aquele ali. Terminou de comer sorvete, limpou as suas mãozinhas, limpou a boca e saiu. Já tinha pago, saiu. Depois de um determinado tempo, veio a garçonete, foi limpar a mesa que o menino estava e olhou na mesa, tinha 15 centavos. Ou seja, ela começou a chorar e daí então ela entendeu quais os motivos que levaram o menino a comprar o sorvete de 35 e não o de 50. Os 15 centavos que ele deixou para ela, aquilo serviu para deixar o coração dele tranquilo. Ele queria ajudar de alguma maneira. Ele só poderia ajudá-la se ele comprasse um sorvete menor, com menor preço. Então, isso são as boas ações. É aquilo que a gente deve fazer sempre. Eu não digo dar de gorjeta sempre, eu digo ajudar sempre. Coisas que muitas vezes a gente esquece ou passa despercebido. Às vezes a gente está comendo alguma coisa num café que a gente senta, em qualquer lugar, e alguém diz, tio, eu estou com fome, tem como tu me dá um pedacinho desse teu pão? O que a gente deve fazer? Por menos que a gente tenha, vai lá e compra um docinho bem pequenininho e dá. Porque aquilo que a gente dá de bom coração volta em dobro para a gente. Então, ajudar a quem precisa. E ter humildade. O menino teve uma humildade sem tamanha de entregar, deixar aqueles 15 centavos para a garçonete, que na real foi até um pouco grossa, né, com ele. Mas no fim ela viu e se arrependeu. Mas não tinha como, o menino já tinha saído, tinha ido embora, mas ele tinha saboreado o sorvete e tinha feito a boa ação para ela. Então, era isso, gente, um vídeo bem curtinho para vocês, só para não deixar passarem, não deixar vocês esperarem, ou porque eu também tinha vontade, estava com vontade já de gravar, né? E eu deixo aqui um abraço carinhoso, pedindo a todos vocês que façam o bem, que nós façamos o bem, que não se prejudique ninguém, não se julgue ninguém. Porque assim como a gente não deve julgar os outros, nós não queremos que ninguém nos julgue. Porque eu sempre digo assim, cada um é único. Nós temos os nossos defeitos, todo mundo tem, né? Quem não tem defeito nesse mundo? Todos têm. Mas a gente pode se livrar de alguns, pode trabalhar esses defeitos, fazendo com que eles se tornem menos e que a gente tenha mais coração, mais vontade de fazer com que o mundo melhore. São de pequenas em pequenas ações que a gente transforma um pedacinho do mundo, porque o mundo inteiro nós não iremos conseguir transformar. Mas se a gente fazer a nossa parte, com certeza, o nosso coração estará leve e tranquilo, sabendo que nós podemos continuar fazendo o nosso bem. Se o outro não quer fazer, o problema é do outro. Por isso eu disse, cada um é único. Então pensamos nisso aí. Eu sempre gosto muito de, às vezes,
até repetir as mesmas coisas nos vídeos que eu gravo, mas é o que eu sinto, né? Nós somos todos irmãos de um mesmo pai, né? Então, o porquê não ser leve, ajudar, conversar quando é preciso, enfim, fazer coisas boas que venham fazer bem ao outro, porque vai nos fazer bem também, ok? É essa a minha mensagem de hoje, com grande carinho, um grande abraço e convidar novamente. Venham para o meu canal, se inscrevam, curtam o vídeo, comentem, que eu gosto muito de ver os comentários, e se gostar, compartilhe, ok? Um bom dia para vocês, uma boa tarde ou uma boa noite. Fiquem todos na paz e na luz. Namastê.